Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais uma atividade do 15º Fórum Internacional de Administração, FIA. O 15º Fórum Internacional de Administração é uma promoção e realização do Conselho Federal de Administração, CFA, e Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, CRA-RS. Copromoção do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Os patrocinadores deste evento são o Conselho Regional do Mato Grosso, o Conselho Regional de Minas Gerais, o Conselho Regional da Bahia, Brasil Prev e Kia Sun Motors. Contamos ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Gramado, Gramado Tour, Convention and Visitors Bureau Gramado e Canela e Liga de Combate ao Câncer de Gramado. Agência oficial do evento, Vento Sul Turismo. Solicitamos a todos, por gentileza, que mantenham seus aparelhos celulares no modo silencioso durante as atividades neste auditório. Teremos agora o meeting com o tema Conquistas e Desafios das Mulheres, Mercado de Trabalho e Igualdade de Gênero. Convidamos para subir ao palco como coordenadora desta atividade a administradora Cláudia de Souza Pereira Abreu, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul. E as participantes deste painel, a primeira-dama do município de Gramado, Bianca Bertolucci. Bianca Bertolucci é empresária, diretora da marca própria de acessórios Bianca Bertolucci, com loja em São Paulo. Em 2000, formou-se em administração hoteleira na Castelli Escola Superior de Hotelaria e trabalhou por muitos anos na rede francesa Accor, passando por Brasília, Goiânia, São Paulo, São José dos Campos, Porto Alegre e Gramado. Os cargos exercidos na rede Accor foram estágio curricular, coordenadora de reservas, assistente da gerência e, por último, consultora exclusiva da rede. Em 2010, ingressou em gestão pública na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, participando de projetos para idosos. Em Gramado, além da hotelaria, foi empresária do Salão de Beleza Aquarela, vendido em 2015 para a rede Hugo Beauty. Também convidamos para compor o palco a presidente da Federasul, Simone Leite. Simone Leite é natural de Estância Velha e chegou à presidência da Federasul aos 38 anos de idade. Formada em administração de empresa, atua como diretora administrativo-financeira do Grupo Urano, em Canoas, além de integrar diversos conselhos superiores de empresas. Eleita a primeira mulher a presidir a Federasul, onde já atuava como vice-presidente de integração desde 2012, promovendo o associativismo no Estado. Simone participa do cotidiano de entidades de classe desde 2006. A empresária presidiu a Câmara da Indústria e Comércio e Serviços de Canoas, entidade que completou 76 anos. Além disso, Simone Leite foi secretária de Desenvolvimento Econômico de Canoas entre 2009 e 2011, quando criou o Escritório do Empreendedor e reduziu a carga tributária do município. Nas últimas eleições, concorreu como candidata ao Senado. Também convidamos para compor o nosso palco a administradora Juliana Furstenau, diretora da Kia Sun Motors. Juliana é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bolsista de iniciação científica e diretora de empresa júnior durante a graduação, atua há 19 anos no mercado de automóveis, diretora das concessionárias Sun Motors, Kia, GL e Lifan em Porto Alegre, Kia em Gramado e Kia, GL e Jack Change em Montevidéu, Uruguai. E convidamos também para compor o palco a empresária Rochelle Silveira, do Curotel.
Rochelle Silveira é sócia e uma das filhas dos fundadores do Cura Hotel, Centro Médico de Longevidade e Spa, localizado aqui em Gramado. Estudou hotelaria na Universidade de Caxias do Sul e fez especialização em Salzburgo, na Áustria. Formou-se em administração de empresas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e cursou marketing em Berkeley, Califórnia. É membro do Conselho de Família e do Conselho Consultivo do Cura Hotel e diretora da Cur Cosméticos e Bem-Estar. Rochelle é também embaixadora no Brasil da Global Wellness Day e jurada do World Spa and Wellness Award de Londres. Já palestrou em Washington, no World Medical Tourism Congress, em Berlim, no Helding Summit e ITB Berlim, e em Paris, no Fórum Hotel and Spa, no George V, onde foi a única representante da América do Sul a participar do evento. Nós informamos que as perguntas devem ser enviadas através do aplicativo do evento no seu celular. Entre no seu aplicativo 15ª FIA e busque por perguntas. Nós passamos de imediato a palavra à coordenadora, administradora Cláudia de Souza Pereira Abreu, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, para a condução dos trabalhos deste meeting. Alô? Bom, agora que eu posso até ouvir o Vou falar sem microfone daqui a pouco. Acho que sim, agora sim. Boa tarde a todos. Agora com 3 boa tardes que eu dei, acho que eu posso ouvir o boa tarde de vocês também, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas, né? E a gente falar de um tema que em 2017 ainda é relevante para nós. O meeting foi idealizado, né? E tem o título, o tema central, o mercado de trabalho e a igualdade de gênero, porque a gente ainda percebe algumas limitações e a gente quer discutir aqui com vocês. E alguns dados são importantes nós relembrarmos. Mais da metade da população brasileira é composta do sexo feminino. 51,5% são mulheres. A mulher representa mais de 49% no mercado de trabalho mundial, segundo a Organização Mundial do Trabalho. Mas ainda tem poucas mulheres nos cargos de liderança. Apenas 37% dos postos de liderança do país, do Brasil, são ocupados por mulheres. Nos níveis mais altos, executivas, né, comitês, conselhos, cai para 10%. Na política, são alarmantes. No Brasil, em torno de 10% dos deputados federais são mulheres. 10% dos deputados federais. No Senado, até 2016, não havia banheiro feminino no plenário. Hoje, as mulheres representam 15% no Senado. Relato da senadora Ana Amélia. Bom, ouvindo esses dados, eu gostaria de começar com o vídeo que nós temos, uma mensagem que a senadora não pôde estar aqui conosco e gravou para nós. Pode rodar o vídeo da senadora Ana Amélia, então. Tá. Bom, por questões técnicas, vamos inverter o momento do vídeo, tá? Mas onde ela relata muitas essas situações. E passa uma mensagem muito importante para nós, mulheres. Bom, a ideia do meeting, a idealização toda nossa foi de fazermos perguntas e estarmos aqui dialogando sobre esses temas tão relevantes.
vou direcionar algumas perguntas, e aí nós acordamos lá que nós vamos conversando aqui com o debate, e vocês podem encaminhar também pelo aplicativo. Tá? Então, vamos começar com a questão aqui, nós temos, pelo que eu vi no currículo, as 4 têm experiências como empresária, algumas ainda são, outras já foram, né? Então, assim, a gente... não, acho que todas, as 4 são ainda, né? As 4 são empresária. Nós podemos começar com esse tema da questão das empresas. As empresas estão organizadas, elas têm um ambiente favorável para selecionar mulheres, com todas as nossas diferenças, né, de termos uma maternidade, né, de termos todos esses quesitos. Como é que as empresas estão estruturadas? Com creches, com salas de aleitamento materno? Como é que isso acontece? Poderia começar primeiro pela Juliana? Bom, eu venho de um ramo bem específico, do ramo automotivo, que as mulheres são inseridas gradativamente no mercado. Quando eu entrei no ramo, há 19 anos atrás, nós éramos somente 3 na empresa. Era a pessoa responsável pela limpeza, a secretária de vendas e eu que estava iniciando a minha carreira dentro do setor automotivo. Hoje, a gente já consegue ter um número maior de mulheres incluídas, mas eu vejo assim que, principalmente, somos nós, mulheres, que estamos dando força à entrada de mais mulheres nesse ramo. Especificamente, quanto à tua pergunta, as organizações que eu conheço, eu não vejo esse tipo de preparo com uma sala, por exemplo, de aleitamento, ou algum tipo de benefício para a mulher que está exercendo, no caso, a profissão e a maternidade concomitante. É um investimento, considero, importante, mas posso passar a minha experiência pessoal dentro das nossas empresas. A gente costuma conversar bastante com as mulheres que estão nessa situação da maternidade e propor algum ajuste que seja favorável a ela e à empresa também. Por exemplo, se ela quer um espaço maior no horário do meio-dia, se ela quer sair um pouco mais cedo. A gente não tem uma sala específica para aleitamento, mas a gente, de repente, disponibiliza um espaço. É mais ou menos dessa forma que a gente trabalha hoje. Eu coloquei primeiro uma questão realmente assim que mostra que nós somos diferentes. Né? Não adianta nós pensarmos em estarmos diante desse mercado se nós não olharmos também as nossas diferenças e estarmos preparados para elas. E não discriminarmos, às vezes, essas diferenças, até numa contratação, tendo o poder que nós temos. Né? Alguém mais gostaria de colocar mais alguma coisa desse ponto? Ver se esse está funcionando, Simone. Bem, está funcionando? Sim. Queria desejar uma boa tarde, dizer que é uma alegria a gente poder estar aqui debatendo um tema que é tão rico, né? E quando a gente olha para 2017, parece que nós não temos mais nada a falar sobre isso, mas nós temos muito ainda a avançar. E depende muito da sociedade. Então, Cláudia, obrigado pela oportunidade, parabéns por vocês oportunizarem também essa conversa que não é mimimi de mulher. É uma questão real para a sociedade brasileira hoje. Eu sou empresária do ramo industrial, nós temos uma indústria, mais de 400 funcionários, enfim. E essa questão da posição da mulher, ela é muito interessante, mas também tem todo um aspecto cultural, onde nós, mulheres, temos que repensar também a nossa conduta nesse ambiente profissional. Então, nós temos um ambiente de fábrica, né, onde nós temos 30% de mulheres e 70% de homens. Nós tivemos que colocar uniforme para todos, uniforme padrão, desde calça, camisa e jaleco, porque nós tínhamos uma situação de que as mulheres, então, se vestiam com uma leg, uma blusinha justinha, e os homens não sabiam para que lado olhar, não conseguiam se concentrar no trabalho.
Então, isso é algo que também a gente tem que pensar como cultura de empresa e cultura nossa enquanto sociedade. E aí nós colocamos, né, esse uniforme, eu conto isso porque eu acho muito intrigante, né, nesse debate, e no dia seguinte, algumas meninas cortaram a camiseta e estavam com uma mini blusa. Aí nós tivemos que dizer, olha, não é esta a conduta, nós pedir que fosse então ao RH e que de fato colocasse uma outra camiseta comprando do seu próprio bolso para ver que a postura dentro de uma empresa tem que ser outra. Por outro lado, eu acho muito rico essa troca quando a gente percebeu que nós tínhamos 5 diretores, 5 homens. Tá? Eu assumi uma diretoria e aí então eram 4 e 1. Hoje nós somos 3 mulheres diretoras e 2 homens. E é muito rico esta troca, porque as características dos homens e as características das mulheres, elas são diferentes e elas se complementam. Quando nós tínhamos um problema e eu era a única mulher, eu era a única que tinha uma visão diferente sobre o problema e não conseguia implementar aquilo que eu imaginava. Hoje, nós conseguimos fazer uma discussão de igual para igual, cada um ponderando de acordo com aquilo que acredita, de acordo com o seu viés, né? E o resultado ele flui muito melhor. Então, eu acredito muito nessa participação conjunta de homens e mulheres se complementando, mas eu acredito também que as mulheres, né, elas precisam ainda avançar, principalmente nesses primeiros postos, quando elas chegam na empresa, que são mulheres ainda que muitas vezes não têm uma qualificação profissional, e aí eu vejo que na escola nós precisamos falar sobre isso, sobre essa questão de gênero. Na escola nós precisamos mostrar qual é o papel da mulher e que para ela ser aceita num grupo, ela não precisa usar os seus atributos, né? Que é uma roupa colada, uma perna aparecendo, para conseguir ocupar um espaço. Então, eu queria poder complementar com isso. E ainda, se me permite, com relação a essa questão de espaço, né, para políticas públicas que visem mais o bem social, nós também temos que nos dar conta de que não pode sobrecarregar a empresa. Nós buscamos fazer um espaço para amamentação e um sonho que eu tinha, né, que era de poder colocar uma creche dentro da empresa e que estaria abrigando em torno de 25 crianças, que é a média, né, o ciclo que nós temos. Nós não conseguimos implementar justamente em função da legislação e do grande ônus e custo que seria para a empresa a responsabilidade sobre aquelas crianças. Então, quando a gente começou a ver todas as dificuldades que eram inerentes àquilo, ver os desafios que era conseguir a licença de bombeiros para a nossa sede da creche, da maternal. Quando a gente viu a responsabilidade que recairia sobre a empresa, por mais que tudo fizéssemos certo, a gente acabou desistindo. Então, lamentavelmente, a gente ainda esbarra, né, na burocracia para conseguir avançar nesse tema. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada também, Cláudia, por essa oportunidade. E eu só quero complementar também e contribuir com vocês que hoje nós temos, com certeza, Simone, não é um assunto de mimimi. Né, e é muito comprovado hoje, mesmo 60%, né, das mulheres, elas concordam que elas têm que ocupar os mesmos cargos de direção que os homens. Só em contrapartida, 3 a cada 10 homens acreditam que as mulheres não podem ocupar cargos de chefia porque elas engravidam. Então, isso também entra exatamente nessa questão da amamentação. E mesmo que 90% dos brasileiros concordem que as mulheres devem ter a mesma igualdade de salário do que os homens, as mulheres continuam ganhando menos do que os homens. Então, isso realmente é um assunto preocupante e a nossa evolução, embora a gente tenha tido muitas conquistas, ela ainda é frágil, ela ainda é tímida. Bom, olá, boa tarde a todas, também todos e todas, né? Muito obrigada por vocês terem tirado um tempo para estarem aqui nos assistindo. Eu realmente espero que esse debate possa agregar de alguma forma na vida de vocês. Agradeço a Cláudia e parabenizo já todas as palestrantes que estão aqui
hoje discutindo esse assunto que certamente é tão importante e precisa assim ser falado. Eu gostaria de dar um depoimento do que nós vivemos na prática no nosso trabalho, porque a minha experiência é realmente no meu ambiente de trabalho. Existe uma pesquisa que diz que quando um dos fundadores de uma empresa é uma mulher, existe uma tendência que mais mulheres ocupem cargos de liderança. Então, se essa pesquisa realmente faz sentido ou não, na nossa empresa faz total sentido. Até porque nós somos de uma família de 4 irmãs, tá? Então, se nós falássemos em sucessão ou em herdeiras, né, seriam 4 mulheres. Ou seja, meu pai precisava apostar e acreditar, né? Acho que não tinha alternativa, que certamente ele não pensaria que possivelmente poderia estar nas mãos dos genros. Obviamente, se eles fossem capazes, poderia se abrir um fórum para isso. Mas antes de abrir essa possibilidade, ele queria apostar fortemente nas suas filhas. Até porque na cultura da nossa família sempre existiu, né, uma fala que era: vocês 4 vão sempre se capacitar, estudar, e se um dia quiserem trabalhar em qualquer outro lugar, vocês têm total liberdade, mas vocês têm que estudar e se capacitar, porque meu pai dizia: eu não quero que nenhuma filha dependa do marido. Então, nós fomos criadas dentro da nossa cultura para o trabalho, o que eu acho muito interessante, porque eu acho que também a conquista depende mesmo da postura das mulheres, né? Da questão de se impor. Eu acredito fortemente na meritocracia. E eu acredito que as pessoas, sendo capazes, se preparando, se dedicando e tendo paixão, tendo garra, sabe, querendo, acreditando, eu acho que isso faz total diferença. Eu, sinceramente, não penso que importa tanto se é um homem ou se é uma mulher. Eu acho, como a Simone falou, super saudável quando a gente tem homens e mulheres debatendo junto, porque tu tem os dois polos, né? Tu tem um polo um pouco mais de emoção, um polo um pouco mais de foco, e eu acho que isso dá o equilíbrio. E justamente na última revista Exame saiu uma pesquisa que diz que quando a gente tem essa mistura, né, saudável, é possível que haja um crescimento em até 15% no volume de lucro mesmo das empresas em relação aos seus concorrentes que não têm. Então, eu defendo muito que a gente tenha esse mix, desde que as pessoas se capacitem para isso. Sabe, lutem, vão atrás daquilo que vocês acreditam. Acho que tem espaço para todo mundo. Pegando o gancho, Rochelle, do que tu falaste da questão da família, né? Vocês foram criadas para ter esse empenho, se qualificar e ter esse empenho. É um papel muito importante dos pais de hoje, como criam seus filhos, tanto os filhos, os meninos, quanto as meninas, porque eles serão líderes no futuro e eles terão um posicionamento. Então, eu queria saber um pouquinho de como que a gente deve educar, qual a percepção de vocês sobre isso. Poderia começar aqui, já que eu soube que tu tens só homens. São 2 meninos, 1 menino? Eu tenho 2 meninos. Né? E eu me dei conta... eu acredito muito nessa questão da participação das mulheres, do empoderamento das mulheres, mas não é um empoderamento de poder, né? De fazer parte de forma igualitária na sociedade. Então, eu tenho feito várias palestras, várias conversas sobre isso, e comecei, né, já nos últimos 4 anos, enfim, a me dar conta de quão machista eu era dentro de casa na criação dos meus filhos. Então, assim, num simples ato de estar dirigindo o carro com meu filho do lado, aí dá uma barbeiragem, alguém freia, não sei o que, tu passa e diz assim: só podia ser mulher. Eu fazia isso quando estava com meu filho do lado. Situações dentro de casa, do tipo: ah, tá bom, dizia, né, meu marido, tem que trocar a lâmpada. Ah, o carro, não sei o quê. Como assim? Dividindo o serviço. O serviço da casa era da mulher e o serviço, né, mais bruto era do homem. Então, eu comecei a mostrar para eles que todos os serviços eram de toda a família. E nessa questão da criação, eu tenho 2 meninos e queria tratar com você sobre um assunto que, para nós, mulheres, é fundamental, a questão da culpa.
Nós geramos a vida, nós somos mães, nós somos donas de casa, mas nós também somos empresárias, também podemos nos envolver com política, com entidade de classe. Nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, com todo respeito aos meninos, e a gente consegue fazer bem várias coisas ao mesmo tempo. Mas aí, a gente tem que muitas vezes escolher o que fazer. Ou eu vou estar com o meu filho, fazendo o tema de casa de noite, ou eu vou participar de uma atividade da minha entidade de classe. Ou eu vou buscar o meu filho na escola e almoçar com ele, ou eu vou me dedicar à minha profissão e tenho que almoçar na empresa porque fica longe de casa. Então, são escolhas que a gente faz. E a sociedade tem nos incutido a culpa. Eu vou contar para vocês o que aconteceu no ano passado com meu filho. Ele tem 13 anos, tinha 12 anos, né, super malandro, um adolescente, muito inteligente, né, e pegou 4 recuperações. Ele pegou recuperação em português, em inglês, em espanhol e religião. Malandragem pura, né? Mas chegou na hora do final do ano e a gente teve que dar, então, o apoio e tudo mais. Aí tem o grupo de mães, né? Vocês têm aquele grupo de mães no WhatsApp? Né, ou os netos, enfim, um grupo de mães. E aí teve uma das mães que disse assim, olha, a minha filha passou por média, e ela vai muito bem em português, e ela está à disposição para auxiliar algum colega. Aí uma outra mãe, e eu não sou muito usual, assim, eu não participo muito, eu só leio, né, as mensagens. E aí uma outra mãe disse assim, então, fulana, quem sabe tu te coloca à disposição para ajudar o Zenon. Coitadinho desse menino, a mãe dele é tão ausente em casa que ele pegou 4 recuperações no grupo de mães. Então, esta é uma prática. Aí tu vai ver a essência disso tudo, é uma mãe que, de fato, decidiu ficar em casa, cuidar dos filhos, e não tem problema nenhum nisso, né? Porque eu tenho sempre dito também, nós somos o resultado das nossas escolhas. É muito importante nós termos uma mãe dedicada, uma boa dona de casa, mas nós também podemos ter bons filhos, filhos educados para o mundo, vendo que a mãe está feliz com as suas atividades. Então, assim, eu não acredito que sejam momentos que a gente tem que ficar com o filho das 6 da tarde até as 10 da noite. Eu, todas as noites, deito com meu filho, a gente reza juntos, ele me fala do dia dele, a gente se comunica muito por WhatsApp e eu não me sinto nem um pouquinho culpada de muitas vezes ele almoçar com a avó, ficar com a babá, ir para a escola de van. Ele está sendo criado para esse mundo que é isso que a gente está vivendo hoje, né? Onde cada um tem que ser feliz fazendo aquilo que acredita. Eu queria complementar um pouquinho, eu tive uma situação semelhante à da Simone, eu também tenho 2 meninos, e eu tive um evento, uma entrega de uma certificação de um dos meus filhos, quando ele tinha 10 anos, que uma mãe também chegou a primeira coisa, eu estava programada para estar lá, não consegui em função de uma reunião de trabalho, e uma mãe, amiga minha, saiu da entrega e logo me ligou. Juliana, eu via o olhar do teu filho desesperado te procurando na plateia. Pena que ele não te achou, estava tão triste. Obviamente que isso aí corta o coração de qualquer mãe. Só que eu relato isso também porque eu acho que o nosso papel como mulher é nos apoiar. E que nem a Simone colocou, nos apoiar nas nossas escolhas. Eu respeito a mãe que escolhe se dedicar 100% aos filhos, mas eu também quero o respeito dessas mães em relação ao meu trabalho. Essa questão da culpa, muitas vezes, quando a gente não carrega elas, as outras mães, principalmente, incutem na nossa cabeça. E a gente acaba ficando mais fragilizada nessa situação. A Paloma Fagundes passa a seguinte pergunta. Perguntas para as que são mães. Como empresárias, após o nascimento dos filhos, você pode diminuir o ritmo de trabalho? Como vocês conseguem diminuir o ritmo? Oi? Sem diminuir o ritmo. Se diminuíram, tá, ok. Se diminuíram, não está escrito, se diminuíram o ritmo de trabalho e por quê? No meu caso também não, eu voltei
O meu primeiro filho nasceu e ficou 10 dias na CTI, então eu atrasei um pouco o meu retorno ao trabalho, questão de quando ele tinha 1 mês eu já estava trabalhando full time, o segundo, 15, 20 dias também já estava trabalhando. Mas eu vejo que muito importante, eu sempre tive um foco muito certeiro na minha carreira, eu queria ter a minha vida profissional e também queria ser mãe. E eu sempre pensei nisso, eu vou ter que organizar a vida para levar as duas coisas adiante. E quando meu primeiro filho nasceu, foi um momento que a gente estava numa transição muito forte dentro da empresa e eu sabia que o meu papel lá dentro era fundamental. Então, eu não digo que eu abdiquei de ser mãe, porque, assim como a Simone, eu também sou empresária, também tinha condições de fazer alguns horários mais maleáveis. No caso, a minha mãe ficou com os meus filhos nesses primeiros tempos, eu conseguia amamentar tranquilamente, e eu acho que o principal, que eu consegui sempre passar para eles a importância do meu trabalho. Dentro daquilo que a Rochelle e a própria Simone já conversaram, já comentaram também, os meus filhos cresceram vendo o valor do meu trabalho, a importância do meu trabalho para a minha vida, a importância do meu trabalho para a vida deles, para que eles tenham acesso à escola que eles têm, para que eles tenham acesso às atividades extras que eles querem participar, que isso tudo é fruto do meu trabalho. E eles são super inseridos, eles estão sempre perguntando, estão sempre... às vezes eles brincam assim, mãe, hoje eu vendi um carro para minha professora. Então, sempre querem saber o que está acontecendo na empresa e gera também muita autonomia. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eles criam uma autonomia que, às vezes, a gente olha os coleguinhas assim, eles não têm a mesma autonomia. E eles acabam tendo uma parceria muito forte, né, Simone? Eu tenho um de 9 e outro de 12. Eles se cuidam assim quando eu não estou, que todo mundo diz, quando tu sai, parecem outras 2 crianças, parecem 2 adultos, e eles se resolvem, eles se ajudam, eles se organizam, tudo fica perfeito, a mãe é que estraga. Eu tenho, na verdade, 2 filhos e 2 experiências diferentes em relação a voltar ao trabalho logo após ter tido os bebês. Eu tenho um filho de 9 anos e uma filha de 7 anos. No primeiro filho, 3 meses depois, eu voltei, fazia assim que nem tu, Simone, só que o conselho tutelar não bateu lá. Mas pelo fato do nosso negócio ser também hotelaria, então ele ficava num quarto com a babá, eu ia ali, amamentava, e aí mais ou menos assim, também durante a reunião chamava, olha, tem uma ligação para a senhora, eu já sabia que era a hora da amamentação, daí eu voltava, então acontecia assim. Mas eu acho que é muito particular também do momento que a gente está vivendo e da peculiaridade, assim, a situação da criança, se nasceu tudo bem, se não tem nenhum problema. E depois, com este primeiro filho, que 3 meses depois eu voltei a trabalhar, ele começou a apresentar uma série de probleminhas respiratórios e tudo mais. Foi um período assim bastante difícil de refluxo e eu precisava me dividir, né, entre cuidar dele e também o trabalho, porque à medida que eu estava assumindo um posto, eu também tinha que fazer bem feito. E aí, quando nasceu a segunda filha, 2 anos depois, eu fiquei um pouco receosa, e se acontece de novo, né? Será que ela vai ter também essas questões assim mais delicadas ou não? Vai dar tudo certo? E aí eu botei na balança e pensei, eu não quero novamente assumir um compromisso e ter que arcar com aquilo e ficar com o meu coração na mão, porque não sei como é que vai estar. Aí conversei, então, né, no trabalho, com a família e demais pessoas assim, envolvidas na direção, e eu disse, olha, esse ano eu gostaria de ficar 8 meses sem trabalhar. E isso foi bem resolvido, porque existia uma condição, não trabalha, não ganha. Está tudo certo para ti, está tudo certo para a gente. E a outra coisa, enquanto tu não trabalhar, tu tem que preparar alguém que vá fazer o que tu está fazendo agora. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Essas decisões, porque à medida que tu tem tudo organizado,
tu também tem um conforto, né? Eu preparei alguém que está fazendo o que eu preciso, eu não estou usando a empresa de forma indevida, né? Por à medida que eu não trabalho, eu não recebo, eu acho que é muito justo. E se eu faz as contas, tem condições, está tudo certo para ti, está tudo certo para a gente também. Então, foi feito dessa forma, graças a Deus, a segunda filha nunca teve nada. Mas foi um bom período que eu passei com ela, foi muito, muito legal. Então, tenho 2 experiências diferentes, acho que as 2 valeram a pena, a gente está sempre aprendendo, né? Bom, então, a segunda pergunta é Daisy Lucy Lin. Existe ainda muitas limitações na inclusão da mulher em altos cargos. Qual o posicionamento que devemos ter para poder acessar bons frutos, com a valorização apenas do nosso potencial profissional? Quem quer falar? A gente teve a oportunidade na última semana de acompanhar um fórum em Porto Alegre que justamente falava, né, sobre essa questão voltada para profissionais da área do direito, advogadas, né? Então, o que se percebia? E eu trago também para o nosso âmbito da administração e serve para todas as mulheres profissionais. A gente percebe muito que as mulheres, elas são muito capazes, elas estão estudando mais que os homens, elas estão preparadas, mas ainda são muito inseguras. Quando a gente vê um pré-requisitos, né, para acessar alguma vaga, se a mulher não preenche 90% dos pré-requisitos, ela nem manda o currículo, ela nem se coloca à disposição daquela função, daquele cargo. O homem, se ele preenche 30% dos pré-requisitos, ele já está apto ao cargo. E ele já vai lutar pela vaga, né? Então, eu vejo que as mulheres, elas precisam ter mais segurança e mais coragem, né, para acessar e para chegar no topo da sua carreira. Muitas vezes, nas empresas, a gente trata, né, e eu que acabo acompanhando, ou mesmo em entidades de classe, a gente percebe que as mulheres trazem muito essa questão da emoção para o debate, ou mesmo, quando elas estão incomodadas, elas se fecham, em vez de seguir, né, fazendo o bom debate naquele momento, elas acabam dando um passo atrás e permitindo que outras pessoas vão avançando. Então, eu acredito muito que essa questão da insegurança precisa ser melhor trabalhada, porque nós somos capazes, mas muitas vezes ficamos intimidadas em função de algumas opiniões ou da forma como os próprios homens que estão, né, fazendo parte daquele momento, eles se posicionam. Então, a gente prefere dar um passo atrás, ficar observando, do que fazer um enfrentamento, e muitas vezes essa parte emocional, ela é um complicador para a mulher. Tá? Tem aquela situação do chorar, né? Então, eu tenho uma situação de crise, um problema, de repente está correndo a lágrima, eu já me fragilizo, eu já mostro que eu me intimidei. Tá? Então, se tem um conselho que eu posso dar, é que a gente tenha, né, uma boa... Como é que eu vou dizer um bom controle emocional, exatamente, né? E que a gente chore o menos possível no ambiente de trabalho, porque isso tudo demonstra insegurança. E o ambiente é muito competitivo, e isso muitas vezes é usado contra nós mesmos. Eu vejo bem dessa forma também, que a gente acaba tendo as oportunidades e a gente não arrisca. E a gente tem que ser aquele modelo perfeitinho, e a gente acaba não arriscando quando tem as oportunidades. Um conselho que eu daria também seria esse. Muitas vezes a gente é posta à prova e a gente tem que arriscar, ser mais impulsiva. Assim como a gente é, muitas vezes, na nossa vida, no trabalho, a gente tem que ser um pouco mais impulsiva também. Eu concordo, sim. Eu acho que a mulher tem muitas qualidades, né? Elas são mais estudiosas, confiáveis, ajudam mais os colegas. E até diz uma pesquisa, né, que os homens só superam a gente porque eles aguentam mais a pressão, eles são mais fortes para aguentar a pressão.
e são mais ambiciosos. Só que o problema, eu acho que ele é muito mais profundo do que a própria valorização. Esses dias eu chamei para dar uma palestra na prefeitura uma advogada muito estudiosa, onde ela me passou um dado referente à igualdade de gênero, que se a gente continuar nesse ritmo que nós estamos, nesse ritmo muito tímido que nós estamos, somente em 2085 a gente vai conseguir atingir a igualdade de gênero. E somente em 2126 nós vamos conseguir ter uma equiparação salarial. Então, eu vejo que nós temos uma luta a travar e essa valorização precisa de um incentivo também masculino. Nós precisamos desse apoio masculino e nós temos que ficar mais alerta a esse dado que é muito preocupante, porque em 2085, eu tenho certeza que eu acredito que eu não vou estar mais aqui. Por idade, eu não estarei mais aqui para presenciar essa valorização da mulher. Gurias, eu peguei o microfone de novo para contar algo que aconteceu semana passada. Uma diretora de RH de uma multinacional me ligou e me disse assim: "Ai, Simone, tu que é tão militante assim nessa parte que defende, né, a participação das mulheres, eu vou te contar o que aconteceu hoje na nossa empresa. Nós estávamos selecionando diretores para a área comercial, enfim, para o Brasil. Então, assim, um cargo de R$70 mil de salário. Tá? Tinham 2 currículos e 2 candidatos, então, que chegaram até o final. Um homem e uma mulher. O presidente da empresa disse para ela: "Fulana, seguinte, se no final tu optares, né, o mais apto for o homem, o salário é R$70 mil. Se a mais apta for a mulher, aí a gente não precisa pagar tanto. Aí eu acho que ela vem por R$45 mil. Não. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: ela sabia, a candidata sabia que o valor era R$70 mil. Aí a menina, né, a diretora de RH, chamou e disse assim: "Olha, tu fostes, então, escolhida, né, bem-vinda e tudo mais, não sei o quê. Só que eu tenho que te dizer o seguinte, que para iniciares, tu vai precisar abrir mão do salário e o salário, então, vai ser R$45 mil para ti." Ela: "Tá bom, eu aceito." Então é isso, né? Por ser mulher, então teve essa questão do gênero, do tipo, não, o homem ele não vai aceitar, ele será irredutível na questão de negociação salarial. A mulher não, a mulher vai querer muito essa vaga, de repente ela não precisa dos R$70 mil, né? E aí o segundo ponto ela aceitou, ela sabia que o salário era 70, mas para conseguir a vaga, ela aceitou os 45. Então tem os dois lados e eu contei isso porque fiquei estarrecida e foi semana passada, não foi? Há 10 anos atrás. Uma pena, né? Por isso que a plateia até ficou desconfortável. Mais uma pergunta. Temos mais algumas perguntas, tá? Me avisa do tempo aí, que qualquer coisa eu vou fazer as perguntas que entraram dos homens também. A Maiara agora. Dentre todos os problemas existentes no mundo atual, quais foram as principais dificuldades que tiveram e quais dicas podem passar para as mais jovens que desejam ingressar no empreendedorismo? A maior dificuldade que eu estou encontrando agora é essa crise, né? Uma crise ética, moral, política, que teve a pior consequência, que é uma crise econômica e que todos nós fomos atingidos. Mas eu digo para vocês que comecei a minha vida profissional dentro de uma crise na nossa empresa. Então, eu era professora, eu atuava em outra área, né? E quando vivenciei essa crise, que tinha tudo a ver com a família, porque a empresa é da família, né? Eu acabei vivendo isso dentro de casa. E, por opção, então, eu disse, tá bem, eu vou abrir mão dos meus outros projetos e vou entrar para auxiliar. Não é fácil, né? A gente sabe que precisa de muita atitude,
de muita iniciativa para fazer diferente. Quando a gente está mergulhado em problemas, é sempre bacana a gente ter uma visão de fora. Eu acho que o que eu mais contribuí no momento em que a gente viveu essa crise na empresa foi o fato de eu não estar mergulhada no problema, então ter esta visão de fora do negócio. Então, para quem está começando, né, e está tão voltado ao seu negócio, ao seu sonho de realizar, de repente ter uma consultoria, ter um apoio, conversar com amigos, com pessoas que já superaram também adversidades, é bacana, eu acho que é importante. Também entendo que hoje a gente tem que buscar, e tem muitas redes de relacionamentos, fazer networking. A gente, na Federação, faz muitos núcleos setoriais, que são dentro da mesma cidade, as empresas do mesmo ramo de atividade se reúnem, né? Então, aquela coisa do concorrente tem que ter por perto, tem que entender o que o concorrente está fazendo, as dificuldades são as mesmas e tem espaço para todo mundo. Eu acho que isso é bacana, a gente ter essa visão mais plural, né? Não tão egoísta de manter para si o conhecimento em si ou aquilo que dá certo, mas poder dividir, porque aí todos ganham. E acho também que quanto mais ligados a gente estiver, integrados, né, com a sociedade, com pessoas, com empreendedores, isso tudo facilita no momento de empreender. E o mais bacana que eu vejo, que são características das mulheres, essa questão de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, as mulheres conseguem ser a compradora, ser a responsável por marketing, vender muito bem. As mulheres têm o sexto sentido, e a gente sabe que isso, numa negociação, ela é importante. Aquela sensibilidade, o carisma, né? Quando vai atender, quando vai tomar decisões. Então, essas características femininas todas, elas são importantes quando bem pensadas e trazidas, então, à luz da realidade na qual a gente está empreendendo. Também vou responder a essa pergunta em relação às dificuldades. Eu não sei se tem outras pessoas aqui que também atuam em empresas familiares, né, como tu falaste. Mas eu acho que, no meu caso, das minhas irmãs, uma das minhas irmãs está aqui, a Mariela, e sabe bem o que eu estou falando. Eu acho que uma das dificuldades é da gente se impor como profissional e não como filha do fundador, né? E isso sempre foi uma preocupação também dos nossos pais, né, como eu coloquei antes, que as filhas tivessem capacidade para exercer os cargos que tivessem desejo, né, e não simplesmente por uma vontade. Então, tinha que ter um bom equilíbrio entre a vontade, o desejo e ser capaz de estar apta. Então, a gente realmente procurou fizemos um trabalho com toda a família, com uma coaching terapêutica, uma psicóloga que nos auxiliou bastante, começou o trabalho conosco em 2011, está conosco até hoje, vem uma vez por mês, e o nosso foco é que realmente a gente esteja preparado para fazer a gestão no negócio. Quando a gente começou esse trabalho de governança, em 2011, que a coach foi um dos trabalhos, né, feito, num trabalho bem global, a nossa preocupação era de realmente alinhar o papel das filhas dentro da empresa, e nesse processo todo, que demorou, os 2 anos iniciais foram os cruciais, assim, os que a gente trabalhou de forma muito intensa. Foi aí que nós optamos por 2 filhas ficarem na gestão do negócio, que sou eu e a Mariela, que está aqui comigo, né, em áreas diferentes. A minha área administrativa, a Mariela, diretora clínica. E as outras 2 irmãs, uma não atua na empresa, mas ela participa das nossas reuniões de família, que também são importantes, onde ela fica sabendo o que está acontecendo na empresa. Nós temos fórum para isso. E a outra irmã, a terceira, ela ficou responsável por cuidar de outras questões bem especificamente familiares, em investimentos paralelos, mas também se decidiu, através desse trabalho, de que ela não atuaria na empresa diretamente. Então, acho que isso é importante, né? Acho que é uma decisão difícil, né, de ser tomada, mas ela deve ser tomada e deve ser trabalhada, porque o que todos nós queremos? Nós queremos, primeiro, a saúde da empresa, né? Nós acreditamos que, se a empresa não tiver saúde,
o nosso destino pode ser outro. Então, a primeira coisa é a gente realmente fazer uma análise crítica nossa mesmo, né, e ver onde estão as minhas dificuldades, como é que eu posso me capacitar e como é que as pessoas da empresa podem me enxergar de forma profissional e não eu estar ocupando um cargo porque eu pertenço àquela família. Eu acho que isso para a gente auxiliou muito, como tu disse, uma ajuda externa, né? Buscar um olhar externo que nos ajude a ver onde é que a gente pode melhorar e quem deve permanecer e quem vai realmente talvez ser mais feliz em outras áreas. Okay. Eu vejo assim, o ponto principal de dificuldade que eu encontro é bem o debate desse meeting, me posicionar como mulher dentro de um segmento bem masculino, que é o automotivo. Eu optei em acabar me especializando, me envolvendo mais na gestão interna da empresa, em estar mais junto com a nossa equipe, do que estar fazendo mais ações externas, estar voltada mais para marketing. Eu sou mais tímida nesse segmento, eu acabo atuando mais forte dentro da empresa por essa certa resistência de mercado que tem. Mas vou dizer assim, que uma dica que eu daria, até para mim mesma, é arriscar mais. Só para contar uma experiência pessoal, assim, eu sou também presidente do meu partido aqui em Gramado e eu, como presidente, fui chamada para gravar aquela propaganda partidária. E esse meu espaço de inserção, ele acabou sendo cortado. Era para aparecer 8 vezes e apareceu 4 vezes. E depois eu descobri que ele foi cortado por um homem porque ele queria colocar uma cabo eleitoral dele. Apareceu 8 vezes. E depois nós tivemos uma pré-convenção onde eu pedi a palavra. Eu queria falar 3 minutos. E a pessoa disse, um homem me disse, não dá porque tu tinha que ter dado o teu nome um dia antes. Eu digo, gente, mas é 3 minutos só. Ah, não tem como, amada, não pode, amada. Agora, paciência. Aí daqui a pouco passou um ex-prefeito na frente e ele disse, fulano, tu quer dar uma palavrinha? E o prefeito, não, deixa assim. Bom, o que eu fiz? Eu tive que me posicionar, e é como tu falaste, Juliana, a gente tem que estar todo o tempo se posicionando, provando, enfim, tomando posições. Então, eu acredito que a gente não pode se acomodar. Eu não deixei isso ficar em vão, eu tive que montar uma rede, falar com muitas pessoas, e não vou permitir que isso aconteça de novo. Porque, se acontecer, eu vou continuar não me calando e lutando pelo meu espaço. Então... Bem, bom, nós temos 4 perguntas. As próximas eu vou fazer e aí uma de vocês escolhe para responder para a gente pelo horário. Ok? Passou muito rápido, né? A Paloma Fagundes, ela é professora do curso de gestão do agronegócio e coloca, neste curso, acredite, a maioria são mulheres. Na opinião de vocês, por que isso está ocorrendo? Quem é que quer dar a sua opinião? Por que a maioria? Eu posso responder. Eu creio que seja exatamente porque hoje as mulheres estão se qualificando mais que os homens. A gente pode não ter as mesmas oportunidades, mas nós estamos nos qualificando mais para tomar o nosso espaço no mercado. Okay, obrigada, Juliana. O Carlos Alexandre Gonçalves. Uma pergunta aqui de um homem. Que bom, os outros homens que mandem pergunta também. O mercado de trabalho e a igualdade de gênero dependem das políticas públicas, mas por que as mulheres, a maioria dos eleitores, ainda votam mais nos homens? Então, também por experiência própria, eu vejo que os homens eles têm mais oportunidades
até mesmo nessa inserção de aparecerem mais em TV, eles têm mais apoio financeiro e, como eu já disse antes, uma eleição ela não parte só de uma vontade manifesta. Muitas vezes as mulheres deixam de votar em mulheres porque elas não têm acesso a essa mulher. Como eu disse, nós tivemos já 392 candidatas e não elegemos mulheres porque muitas não apareceram. E eu vejo muitas candidatas aí em potencial que não são vistas, porque elas são, de uma certa forma, tirado um pouco desse espaço da mulher na política. E tem essa questão também, né, Simone, de acabarem sempre reelegendo as mesmas pessoas num quadro onde a maioria é homem. Mas eu estou percebendo, e talvez vocês também estejam percebendo, que hoje está se clamando para inserirmos mais mulheres na política. Se vocês repararem, as propagandas hoje partidárias têm um apelo feminino pedindo para que as mulheres se candidatem mais e que mulheres também apoiem essas mulheres, porque, no momento, eu acho que se faz muito necessário, né, uma questão até de uma equidade que se faz, que é saudável para o nosso país, que a gente tenha essa equidade, porque as mulheres elas são guerreiras, elas querem uma mudança, só que elas também têm que fazerem parte dessa mudança. Então, eu vejo que se as mulheres começarem a participar mais na política, tiverem eu até me lembrei agora de uma questão que tem um publicitário que se chama Renato Meireles, ele é dono do Instituto Locomotiva. E ele fez uma pesquisa onde ele disse que no momento que nós tivermos uma equidade entre homens e mulheres na política, nós teremos 461 bilhões a mais na economia. Então, vocês vejam o quanto isso é uma questão de necessidade mesmo. Vamos continuar com as perguntas de política aqui. Do Leonardo Luiz Gonçalo. Como vocês analisam a pouca expressão feminina na política e qual ação necessária para engajar as mais jovens nesse assunto, na opinião de vocês? Acho que foi um pouquinho do que eu falei antes, né, sobre essa questão de nós termos as mesmas oportunidades. Hoje a gente tem essa questão de cotas, que é um período de transição, na minha opinião, mas que passa muito pela reeleição e por estar sempre os mesmos ocupando o mesmo espaço. Mas eu acredito muito também que nós, mulheres, nós precisamos querer participar da política. São poucas as mulheres que se colocam à disposição. Muito por questão de insegurança, porque não sei falar em público, tenho medo do microfone. Eu também, a coisa que eu mais tenho, né, receio, enfim, é falar em público. Mas tem que falar. Então, vamos lá, pegar o microfone e falar. Insegurança e também assim, a comodidade, né? No sentido de sair da sua zona de conforto. Vou precisar deixar horas da minha família, horas de convivência com os meus filhos, horas de trabalho, vou dormir menos, enfim, para também poder participar da política. Então, acho que são dois aspectos. O primeiro, que nós precisamos de oportunidades iguais. Então, a partir desse fim da reeleição, todos nós, a sociedade, tem mais oportunidades. E o segundo aspecto é de nós querermos. Né? Antes foi mencionado ali, eu fui candidata ao Senado em 2014. Eu nunca tinha concorrido a nada, nem ao Grêmio Estudantil da minha escola. Eu não militava na política. Recebi o convite da senadora Ana Amélia, quando ela me disse: Simone, eu gostaria muito de contar contigo na nossa chapa majoritária. Ela estava concorrendo ao governo do Estado. E a minha primeira reação foi de negar aquilo. Não. Eu pensando, não tenho capacidade para isso. Depois, mas e meu filho, e minha empresa, e a minha vida, como que vai ser? E aí, 24 horas depois, eu já tinha aceitado o desafio de ser candidata, justamente para poder mostrar que nós temos essa capacidade, né? E vencendo até mesmo o meu medo interno, a minha insegurança,
concorrendo, né, debatendo, participando de uma campanha com Lazia Martins, Olívio Dutra e Pedro Simon. Então, eu acho que é uma superação e é uma grande escola. E eu queria, como é um aspecto, né, um assunto político, dizer para vocês, meninas, como uma dica. Todas vocês participem de uma campanha eleitoral, seja no seu município, seja no âmbito federal, no âmbito estadual, porque isso enriquece muito a nossa vida, nos capacita, nos dá muita experiência e é uma vivência incrível, um trabalho de doação para com a sociedade. Então, foi uma experiência maravilhosa que eu tive 3 meses de campanha eleitoral. A última pergunta é da Uliana, também da questão política, mas ela pergunta aqui, a baixa representação política não estaria relacionada ao modelo de organização partidária em nosso país? O modelo da organização partidária do nosso país. Desculpe, meninas, eu peguei o microfone de novo, mas justamente para dizer isso. Foram os homens que fundaram os partidos políticos, né? É a partir deles, né? Eles têm que nos abrir espaço para que nós possamos participar. E muitas vezes a Bianca fala bem isso, é uma realidade. Mas, Bianca, eu quero te dizer o seguinte, os mosquitinhos não vão em luz apagada, né? A gente, quando mostra que é sombra e que se vamos disputar, no caso da Câmara de Vereadores, um espaço e vai um homem perder espaço, eles preferem, então, se proteger e manter o status quo como está. Né? E nós temos, então, que brigar com eles mesmo dentro do partido. Então, eu acho que as questões partidárias hoje, as cotas, elas vieram para nos beneficiar, mas tem que mudar a cultura que está arraigada. E aqui no Rio Grande do Sul, eu acabo tendo a oportunidade de conviver com várias pessoas de diversos partidos, e a gente percebe isso, né? É muito o medo de abrir espaço. Hoje mesmo, nós estávamos num evento e 2 meninos disseram assim, puxa, daqui a pouco nós é que vamos ter cota, porque as mulheres estão tomando conta. Então, é um medo que se tem de que as mulheres vão avançando por capacidade, pela sua capacidade, e conquistando espaço na sociedade. Então, é uma questão interna, né, cultural, que a gente também tem que vencer. Com muito debate, e eu acho que nós hoje aqui, vocês que estão aqui, somos uma elite. E nós influenciamos a opinião pública. Então, é a partir de nós que esse debate ele deve acontecer e a partir da nossa vivência que nós vamos mudar a realidade. Eu costumo dizer que o nosso silêncio e a nossa omissão permitem que as coisas aconteçam e que a gente chegue a vivenciar essa grave crise. É o nosso silêncio e a nossa omissão de nós, mulheres, que permite que nós sejamos oprimidas neste âmbito também da política. Eu vejo a importância disso, né, porque hoje a gente fala de uma política pública qualificada para as mulheres desejam ter uma política pública qualificada, só que nós não temos mulheres para fazermos uma política pública qualificada. Nós somos representadas por quase 90% de homens que muitas vezes não representam os nossos sonhos, não representam os nossos desejos, e eu vejo que está na hora da gente começar a mudar esse movimento e deixando uma mensagem para vocês, né, porque Platão, né, já fala que não tem problema que a gente não goste da política, só que nós seremos governados por aqueles que gostam de política. Então, acho que a gente tem que começar a refletir mais sobre isso. Nem tanto nessa questão política, mas eu queria fazer uma provocação para vocês. Se vocês forem convidadas para fazer parte de uma entidade de classe, para assumir a presidência de uma entidade de classe, vocês aceitariam? Eu aceitei. Olha aí, ó, os bracinhos levantando, eu acho isso maravilhoso. Deixa eu contar para vocês que eu fui montar a chapa, então, para nós fazermos concorrer à presidência da Federação. Né? Também um detalhe importante, um parentezinho de 1 minuto. 90 anos da nossa entidade, né? 89 anos quando eu assumi. Eu sou a primeira mulher presidente de uma federação de entidade empresarial no Rio Grande do Sul. Mas não foi fácil chegar lá, sabe por quê? Porque durante 89 anos nunca teve eleição na entidade. Quando eu me coloquei à disposição, ok, com um grupo todo, né? Então, eu não era soldada, o exército de uma única mulher, né? Eu não estava por mim mesma ali representando, e sim
por um grupo todo. Eu disse, ok, eu aceito o desafio. No dia seguinte, estavam montando uma chapa para concorrer comigo com o argumento de que uma mulher não poderia ser presidente de uma entidade no momento de uma grave crise como o Brasil estava passando. Aquilo me encheu de energia e eu fiquei mais encorajada para seguir em frente e disse, então vamos para o voto. Porque eles queriam me intimidar, queriam que eu tirasse a minha chapa e compusesse com eles uma vice-presidência, enfim. E aí eu disse não, então vamos para o voto e acabamos então vencendo. Quando a gente estava montando a chapa, eu convidei muitas mulheres. Então olhem bem. Convidei mulheres que me disseram assim, ai, Simone, eu não sei, eu tenho que pedir permissão para o meu marido. Eu ouvi isso. Muitas outras me disseram, não, Simone, eu não tenho capacidade para isso. E algumas outras disseram, não, eu não consigo mais me desdobrar como mãe, como dona de casa e como empresária, então a minha opção é por ficar com os meus filhos, cuidando da minha casa, enfim, que eu acho que é nobre também. Agora, pedir permissão para o marido, a gente tem que ter a parceria do marido, né? Tem que dividir com ele a decisão. Agora, pedir permissão, já passou esse tempo. E não, eu não me sinto capaz, é nesse ambiente que a gente vai se capacitar para poder influenciar cada vez mais na sociedade. Bom, nós vamos nos encaminhar para as considerações. Eu gostaria de deixar aberto para vocês. Quem quer fazer alguma colocação que acha que poderia, já que nós passamos da etapa das perguntas, foram todas respondidas, se alguém tem mais alguma observação que gostaria de colocar. Eu não sei se a foto que eu separei está aí, mas eu trouxe uma foto com as colaboradoras mulheres que nós temos dentro da nossa empresa, que não são muitas, mas já é uma vitória para o nosso segmento, e como uma forma assim, de homenagear elas também, que elas rompem desafios diários. Eu gostaria de poder contar a história de cada uma delas aqui para vocês, porque eu acho que esse é um diferencial da mulher também no mercado de trabalho. A gente consegue se envolver com as pessoas de um jeito mais íntimo, a gente consegue captar mais o envolvimento dos nossos colaboradores e deixar como mensagem final que a gente possa se fortalecer também como mulher, que a gente possa dar mais oportunidade para as mulheres que estão ingressando no mercado de trabalho, que estão em ascensão no mercado de trabalho. E agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, muito legal, de estar debatendo um tema tão importante dentro da nossa sociedade. Obrigada. Eu queria também agradecer essa oportunidade. Para mim é sempre um momento de aprendizado, né? Ainda mais com esse time aqui. E dizer para vocês, meninas, que nós não precisamos ser a melhor em tudo. A gente não precisa ser a melhor mãe, a gente não precisa ser a melhor dona de casa, a melhor profissional. A gente não precisa ser a mais bonita, estar sempre com o cabelo escovado, a unha feita, aquela situação do culto ao corpo da academia, em função do que os outros vão falar. A gente tem que sempre buscar a realização pessoal, né? Estar feliz, estar plena, e o universo se encarrega do resto. Então, sempre com muita coragem, com muita atitude, para a gente encarar os desafios, lembrando que a gente pode sempre influenciar mais mulheres, e que essa pauta não é mimimi, é um assunto muito sério, que quando a gente percebe que mulheres executam a mesma atividade ganhando salários menores, a gente não pode permitir que isso em 2017 continue acontecendo. Então está nas nossas mãos, né, também fazer essa mudança a partir daquilo que a gente acredita, dos nossos valores e dos nossos propósitos enquanto mulheres na sociedade. Muito obrigada. Eu não sei se a gente tem aí também uma foto que eu separei, se puder colocar, por favor. Aqui, então, tem a foto da minha família. Como vocês podem ver aí, as mulheres estão dominando, né?
E tem uma próxima foto que aparece aqui, ó. Eu trouxe uma foto só de clientes também, que eu acho que é legal ver o outro lado, né? O lado do nosso cliente. A gente tem realmente muitas clientes mulheres. E é muito interessante saber que é a mesma proporção dos nossos funcionários. A gente tem 63% de clientes mulheres, 63% de funcionárias mulheres. Então, quero deixar aqui essa mensagem para todas vocês, né, desejando aí uma melhor saúde, mais vida para todo mundo. Não desistam dos seus sonhos, independente do sexo. Eu fortemente acredito na meritocracia. Acho que as pessoas têm que se esforçar e se capacitar e não desistir daquilo que acredita. Que isso é o que, no final da vida, é o que vai restar de nós, né? Então, gente, agradeço assim, de coração, imensamente, por essa oportunidade, por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E eu espero que vocês tenham gostado do debate de hoje. Bom, todas nós, mulheres, merecemos um espaço, nascemos para brilhar em qualquer lugar, em qualquer espaço. Nós somos guerreiras, nós somos destemidas e hoje é o Brasil que precisa e clama por mais participação das mulheres em qualquer segmento. Então, o meu pedido é que para as mulheres se posicionarem mais e ocuparem os espaços que são nossos. Obrigada a todos, obrigada por essa oportunidade. Eu tenho que fazer uma observação aqui, que o meu marido está auxiliando aqui, né? E o meu marido, eu apresentei assim, e agora estou fazendo a brincadeira aqui para todos vocês. Eu apresentei antes para elas. Está nos bastidores, acompanhando, é um administrador, coordenador da Câmara de Gestão Pública do Conselho, e está nos auxiliando e me mandou uma mensagem aqui, dizendo que, para relembrar que esse aqui foi o momento do fórum que teve o maior número de perguntas. Olhem como o tema ainda é relevante. Vindo lá de um homem, por isso que eu fiz a colocação de quem mandou o recadinho. Isso é importante. E assim, nós estamos sempre fazendo escolhas, né? Como gestoras, como administradoras, né? Na vida pessoal, na vida profissional. E eu gostaria de falar aqui para vocês que hoje, aqui entre nós, tem uma aniversariante que fez uma escolha de estar aqui presente conosco no palco, no meeting, e em vez de estar em casa com os filhos ou na empresa. Então, quero convidá-los a cantar um parabéns para a Juliana, que está de aniversário hoje.